Então, na última aula, eu comentei que a gente dá uma olhadinha. A gente viu, né? Começou a mexer com o GIMP um pouco, viu como o GIMP ele dá uma adiantada na nossa vida, como é que a gente melhora as coisas com o GIMP, né? Isso, a gente usou o GIMP na última aula, só para ver se eu estou na mesma página, né? A gente trouxe aqui, de... Então, a gente trouxe para o GIMP, então a gente usa uma sintaxe um pouco melhor para mexer com requisições HTTP. A gente reescreveu, né, toda a que a gente tinha feito antes usando a NET HTTP e agora a gente fez usando o GIMP, que é um pouco melhor, que permite algumas coisas fiquem um pouco mais fáceis de utilizar, tá? Então a gente usou aqui o GIMP e aí o que aconteceu? Eu separei o projeto aqui em alguns outros arquivos, né? Eu tirei tudo do main.go e dei uma separada, né? Então eu criei handlers, models, repository routes, services e tem o database aqui também. Só que vocês vão ver que database, repository e services ainda estão vazios, porque isso a gente vai implementar ao longo do curso, tá? Então eu só criei aqui as rotas, né? Então como é que eu gosto de criar as rotas? Eu gosto de definir, sei lá, variáveis que a gente vai fazer de, como é que eu posso dizer? De as variáveis iniciais, né? Então nesse caso aqui eu estou colocando para a gente criar esses usuários aqui, mas também nada me impede de fazer isso lá na main. Então eu posso vir aqui na main e executar isso. Também não, nada vai impedir que a gente faça. Aqui eu crio o nosso roteador, eu defino essas rotas, eu dou um printzinho de texto, né, para a gente ver o que está acontecendo e boto o meu roteador para rodar. E aí na função main eu chamo isso. Basicamente a função main está chamando as funções que eu separei aqui para handlers, né? Então as funções get, create, update, delete ficam aqui dentro de handler. Então é só isso aqui que a gente faz de separação, né? E models, obviamente, os modelos vão ficar aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Como é que funciona essa parte do tratamento? De separar as pastas? Ou tá ok? Certo? Porque enquanto o João está pedindo só um minutinho, eu vou só explicar por que a gente usa essa, essas pastas aqui. O que acontece? A gente tem o nosso arquivo principal, o nosso arquivo main, tem um arquivo de rotas. Essas rotas vão estar chamando handlers. Só que a gente vai ter o caminho de que o database vai servir somente para a nossa conexão com o banco de dados. O renderer ele vai manipular requisições HTTP. Models vai definir nossas estruturas, nossos modelos, nossos objetos. Repository vai ser responsável por fazer essa, essa comunicação da camada de serviços com a camada de modelo, né, com a nossa camada do banco de dados. E a camada de serviços vai ser responsável para definir regras de negócio, né? Então, lembra quando a gente fazia, sei lá, uma conta bancária e aquela parada da gente não permitir fazer um depósito em valor negativo. Então, não, o cara não consegue depositar menos de R$ 200. Esse tipo de coisa, esse tipo de regra é definida dentro de services. E aí a gente vai ter meio que handler chama services, services chama repository, repository vai se conectar com o banco usando um modelo. Então é meio que essa estrutura. João, quando estiver pronto, só me avisa aí que eu dou continuidade, tá? Então, porque agora a gente vai fazer o que eu pedi na aula anterior, que era a gente vai falar um pouquinho aqui sobre filtros, né? Então, implementar os filtros com as query strings e depois validar esses payloads usando o binding, né? Ou regex. Ô, Pio, voltando lá no código, o nome dos arquivos tem que ser com a letra maiúscula, não é isso? Ou não? Não necessariamente, eu não É uso só letras o. maiúsculas, eu uso o modelinho Snake. Vou comentar aqui, ó. Eu uso tudo minúsculo com underlines. O que eu uso de letra maiúscula é porque os métodos têm que ter letra maiúscula, porque senão a gente não consegue exportar ele para fora do arquivo. Então os métodos, Tá, as funções têm que ter letras maiúsculas, mas os certo, arquivos em pula si pra não. esse rotas.go rapidinho. Ah, sim, beleza. Já pode continuar. Obrigado. Fechou.
Então, a gente vai agora implementar os filtros, ou usando o query string, né, os string params. A gente vai validar o payload, ou, por exemplo, o e-mail, usando o binding ou usando o regex. E a gente vai mexer diretamente um pouquinho com o SQL. Tá? Eu vou usar o SQLite, porque eu não preciso instalar o SQLite, e a gente consegue visualizar essas informações através do VS Code com a extensão. Né? A gente vai executar um CRUDzinho básico, e aí a gente vai começar a estruturar um pouco disso em camadas. Então aqui, a gente quer que a primeira coisa que eu vou mexer, a gente vai aplicar os filtros, né, na URL, que são os query params. A gente vai poder buscar dados de maneira filtrada, inserindo eles diretamente, né, na nossa URL. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou armazenar na variável nome o que ele encontrar na minha URL com valor de nome, né? Se a gente abrir o Postman, deixa eu abrir aqui rapidinho. Se ele abrir aqui o post, né, é muito comum que talvez em algum site da vida, deixa eu puxar aqui um que eu acho que quase certeza que tem, que é a Kabum, por exemplo. Eu vou colocar aqui, sei lá, Mouse Gamer. Olha só, apareceu bem rapidinho. Aqui deixa eu ver, botar uma categoria. Aqui só para mostrar para vocês que é muito comum a gente usar isso em query params. Aqui, aqui é filtro. Olha só, tá vendo aqui em cima, não sei o quão boa é a visibilidade, mas tá vendo que tem, ó, uma interrogação e alguns campos, ó, page number igual a 1, page size igual a 10, facet filters e um código de filtro, e aí algumas outras informações, né, que é tipo ordenação. O que é isso? Isso são query parâmetros, ou seja, são parâmetros que a gente vai ter na nossa query. Hoje, se eu fizer um get de usuários, nada vai acontecer porque o servidor não está rodando. Deixa eu executar ele aqui. Vou run. Pronto, ó, meu código está rodando. Se a gente executar essa informação, ele vai trazer só o meu usuário. Se eu fizer um post aqui para criar um usuário com nome e idade. Tá, tem essa vírgula aqui. Então ele cria, bonitinho. Se eu fizer um get, tudo certo. Mas, por exemplo, eu não consigo filtrar. E aí eu posso vir aqui no post onde me ajuda. Eu não posso procurar, por exemplo, que tem um nome igual a Upio. Isso não funciona, né? Não existe pra gente. Isso aqui não vai ter nenhuma alteração. Então a gente tem que fazer esse tratamento. Então como é que a gente vai fazer esse tratamento? Usando os query parâmetros. Então eu vou buscar na minha query, né, o campo de nome ou o campo de e-mail e eu vou receber esse valor e vou buscar, né? Então ele vai retornar, se não existir, ele vai retornar para mim uma string vazia. Então ele não vai encontrar, tanto que se eu deixar o mouse em cima aqui, se eu começar a implementar isso, busca aqui no get usuários, ó, nome dois pontos igual c.query, e olha só, query retorna a chave da URL no valor se existir, caso contrário ele vai retornar para mim string vazia. Então aqui é exemplos, ó, ele tem um path, aqui começa a minha query, id igual a 123 e nome igual a Manu e valor igual a nulo. Então nesse caso, nessa implementação, o id vai ser 1234, só que em string, tá? Sempre é convertido para string. Name vai ser Manu. Value, que está vazio, vai ser vazio também. E o WTF, né, que não existe WTF aqui, não existe, também vai ser vazio. Então eu tenho um tratamento meio que para cada um. Se ele receber, ótimo. Ele vai buscar, ele vai receber o dado, mas caso ele não receba, ou ele receba um valor vazio, vai ser uma string vazia aqui no campo. Então, eu vou buscar baseado no nome. E eu vou utilizar aqui um loop para percorrer, só para a gente poder utilizar aqui, ó. Para e o em range de models usuários, o que eu vou fazer? Se o ponto nome for igual ao nome que eu recebi, eu vou só pegar e vou imprimir usuários na posição de i. Então, eu estou procurando no slice se o nome do usuário for igual ao da URL, eu vou retornar o primeiro, né? Porque ele vai trazer para mim o primeiro aqui. Então, se eu parar de rodar e executar mais uma vez,
Então, alô aqui. Olha só, agora se eu fizer get usuários, vai funcionar normal. Vou só fazer aqui um post de novo, só para ele criar mais um registro. Criar mais uns 3 ou 4. Neto com 35. Tá. Letícia com 28. Vou colocar Pedro com 16. Só para a gente popular o nosso banco, nossa memória rapidinho. Então aqui eu tenho agora mais alguns registros. Só que se eu fizer parâmetro, onde aqui, aqui em nome tem o valor de úpio, eu enviar, ele retorna para mim só o que ele encontrar, né? No caso, o primeiro. Tanto que se eu criar aqui um outro úpio, tá só úpio, aqui, post, sem query. Ó, ele criou aqui o ID6. Então eu tenho o UPIO ID1 com idade 23 e aqui eu tenho o ID UPIO com ID6 e idade 16. Se eu fizer um query para nome igual ao UPIO, ele vai só trazer para a gente o primeiro. Uma filtragem um pouco mais específica. Deu para entender essa parte de usar o c.query? Da gente poder fazer esse tipo de filtro com os parâmetros da URL? Fechou. E aí a gente pode ir agora para outra parte, né? A gente vai também subir um pouco da complexidade do nosso projeto, que é trabalhar com validações usando o binding, né? A gente pode usar tags de validação, que são compatíveis com o validator, usando o GIN. Então, para a gente poder usar a binding, eu já tinha feito aqui, não lembro se a gente tinha comentado aqui em aulas anteriores, mas o que é isso? Eu tenho, além do JSON e de onde eu seto, né, os nomes deles, como eles vão ser tratados dentro de JSON, eu também, já como eu estou mexendo com GIN, eu posso ter algumas outras tags aqui dentro. Uma dessas tags é o binding. Então o binding ele vai trazer alguma regra sobre esse campo. Nesse caso, o campo nome ele tem uma regra. Qual é a regra? É que ele é required, ele é obrigatório. Mesma coisa para a idade. Tanto que se eu tentar fazer um post aqui enviando só nome, ele retorna que o corpo da requisição não pode ser lido. Mas vamos ver um pouco mais a fundo. Como é que eu posso fazer isso? Já que eu estou usando o binding, o validator, ele tem algumas especificidades, né? Então, com a mensagem de erro, o corpo da requisição não pode ser lido aqui no de update, eu quero aqui no de create. Além disso, o que é que eu vou trazer? Como isso aqui é um map, eu vou trazer, além disso, eu vou trazer um detalhe, né? Então, detalhe, o detalhe do meu erro vai ser er.erro. O que é que isso vai fazer? Ele vai imprimir para mim, dentro desse campo de detalhe aqui, a informação explicando o que é que aconteceu, o que é que ocasionou o erro. E aí, se eu fizer agora um post novamente, ele traz para mim, ó, erro, mas o detalhe, ó. Detalhe, a chave, né, o campo usuário.idade, não existe, porque ele não cumpre a tag de required. Então aqui já dá um detalhe para a gente, já dá uma dica da gente o que está acontecendo. Então se eu botar aqui agora o campo idade, se eu botar aqui agora o campo de idade, ele já não dá mais esse erro, porque eu suprimi, eu resolvi o erro que ele estava dando com o campo do required. Então a gente vai usar essas tags aqui bastante para definir algumas regras que evitam a implementação, né? E se não fosse por isso, como é que eu ia verificar? Depois de receber a minha informação, eu ia verificar se idade é igual a zero, ou se idade é igual a null, se nome é igual a zero, ou se nome é igual a null, que seja. Então, em vez de eu fazer um tratamento dentro do código, o próprio validator vai resolver isso para mim. E aí que entra alguma outra coisa que é uma facilidade. Por quê? Eu posso, para adicionar aqui um e-mail, vamos adicionar aqui agora o e-mail, string, JSON. E-mail, então eu estou adicionando um campo de e-mail e eu tenho um binding dele, que é uma obrigação. Então toda vez que a gente for enviar alguma informação, eu vou enviar nome, idade e e-mail, obrigatoriamente, e eu vou validar ele como um e-mail. Então ele já traz para mim uma validação de e-mail. Parar de rodar, rodar mais uma vez, para a gente ter aqui, permite, bonitinho. Agora que ele está permitindo, se eu fizer aqui um post agora, não vai mais ter o erro, está dizendo que está faltando e-mail. Eu vou adicionar. Então, inclusive,
Ó, aqui funcionou porque ele está fazendo diretamente dentro do código aqui em rotas, né? Rotas não, no main. Deixa eu só adicionar aqui o e-mail, só para a gente ter no padrão. Gmail.com. Parar de rodar e rodar novamente. Só para a gente dar uma olhada aqui. Então, se eu fizer um get, agora eu tenho o meu e-mail. Agora eu posso adicionar aqui um e-mail. E-mail. E eu posso adicionar um neto@gmail.com. Então, se eu fizer aqui um post, agora eu tenho o campo do e-mail. Mas que diferença que fez você ter adicionado o campinho de e-mail aqui? Tá? Por quê? Porque eu vou imaginar que eu estou criando aqui um usuário que vai ser o João, com 30 anos. Só que em vez de ele botar no campo e-mail, ele vai colocar João 123. Vocês concordam comigo que isso aqui não é o e-mail? Como é que a gente sabe que não é o e-mail? Ah, falta o campo antes do arroba, falta o domínio, né? Que é geralmente como se fosse um site, né? Então é gmail.com, hotmail.com, enfim. Então falta isso, falta o domínio aqui. Então se eu fizer o post, olha só, ele falhou na validação do campo e-mail. Por quê? Porque ele já aplica uma validação de verificação de um padrão de e-mail aqui. Agora, se eu colocar joãozinho123@email.com, aí ele já reconhece. Ele permite que a gente crie esse registro. Caso você não queira fazer isso com o bind, a gente pode fazer isso de um jeito mais legal. Só que não, que é usando regex. Regex é esse cão aqui, ó. Então aqui é um controle mais fino, tá? É um controle bem mais fino. Então eu estou criando uma variável da regex do meu e-mail e estou dizendo que a minha regex que for comparada vai ter que compilar este trecho daqui. Pelo amor de Deus, o que é que isso significa? Vamos lá. Aqui está significando que é o início da minha frase, né? Então vamos chamar o e-mail que eu estou recebendo de frase. E aí vai ser o início da minha frase, o início do meu e-mail. A primeira parte dele vai ter que ser uma quantidade qualquer de caracteres, que desde que sejam de A a Z minúsculo, contenham de 0 a 9, ponto, underline, porcentagem, mais, barra e menos, seguido de um arroba, seguido de um conjunto de caracteres de A a Z de 0 a 9 que tenha barra ou menos. Esse pontinho aqui esse ponto barra é para dizer que é só barra, né? Que o ponto não deve ser levado em consideração. Por quê? Porque eu tenho um ponto aqui, esse aqui é um ponto literal, de um caminho que tem dois campos, você vai ter no mínimo dois itens de um conjunto de A a Z. Então, olha como é desnecessariamente complexo mexer com regex. Então, aqui tem uma explicação um pouquinho mais destrinchada de como essa regex funciona. Sinceramente, não vale a pena a gente perder muito tempo com regex. Mas aqui está uma regex de e-mail, para se algum motivo você queira saber. Mas uma regexzinha básica de e-mail, que a gente não precisa seguir ela à risca, tá? A gente pode usar o próprio validator para isso. E agora a gente vai mexer com o SQLite, a gente vai começar a mexer com persistência, tá? Esse projeto aqui que eu tô, ele já é o da aula atual, que é da aula 12 de persistência. Eu só copiei porque a gente vai fazer em cima dele, tá? Então, a gente vai usar SQLite, por quê? Porque ele é um banco leve, é um banco que já está embutido, ele não precisa de um servidor rodando, ele vai ser perfeito para a gente poder montar protótipo ou apresentar esse tipo de persistência. Ele usa um único arquivo, .db, e mesmo vai ser o mesmo SQL que a gente vai usar em bancos maiores, com algumas variaçõezinhas, né? A gente depois vai migrar para Postgres, para ter um banco um pouco mais robusto, com um pouco mais de configuração e segurança, e ORM, que vai permitir que a gente deixe o nosso código bem mais tranquilo da gente manusear. Não ter que ficar manipulando SQL como a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, bora para essa parte do SQL. Então, primeiramente, o que a gente vai ter que fazer? Vou ter que instalar aqui uma dependência, tá? Para permitir com que a gente utilize o SQL, que o nosso Go entenda o SQL, né? Então a gente vai adicionar uma dependência no nosso Go, assim como a gente fez com o GIN, tá? Então vai ser Go get modern.org /SQLite. Então, no meu eu acho que ele já tem baixado, ele vai só adicionar. Ele não vai gastar muito tempo, né? Que ele vai só adicionar as dependências. Foi adicionado, eu vou até mandar aqui o link do comando, né? O comando inteiro para vocês
aqui. Joguei aqui no chat. Então, esse comando vai permitir que a gente faça a instalação, né? Eu já tenho instalado, então ele só fiz atualizar e adicionar no meu projeto. Agora que eu tenho isso feito, o que é que vai mudar? A gente vai começar a criar a nossa conexão, né? Então, eu vou vir aqui em Database, na pastinha que eu criei, e vou chamar aqui de SQLite.go. É um padrão que eu gosto de colocar o nome do banco que eu estou fazendo. Ele é do pacote Database, então é um pacote que vai ser responsável pela conexão com o meu banco. E o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer um import. Eu vou importar duas coisas. A primeira é database/sql, que é a biblioteca padrão, para que a gente possa utilizar SQL. E eu vou importar a modernc.org/SQLite, que está instalada, mas a gente ainda não está utilizando. Uma outra coisa que eu quero fazer, que eu acho que eu acabei não comentando, é que quando eu quero fazer uma implementação, eu quero fazer um... Então, ok. O que é que vai acontecer? Eu vou mandar uma atividade aqui para vocês darem uma incrementada. Eu vou subir no GitHub. Vocês vão poder clonar essa aula, a aula 12. Eu vou pedir para vocês darem uma incrementada, que vocês compreendam e como é que a gente vai separar isso na camada de serviços. Não precisa mexer com o repositório ainda. Vai criar uma camadinha de serviços